Então, a gente não precisa nem tanto pensar que nós somos esse bando de tão velhos assim, tão deseducados, porque alguma coisa muito boa já aconteceu conosco. Nós estamos bem longe da metade do nosso caminho evolutivo, mas a gente precisa entender que urge que a gente atenda ao convite para mudança de comportamento para melhor, para que nós possamos alterar os hábitos viciosos, contribuir para que se instale na terra várias vínculos da justiça, do dever, da ordem e do amor. Esse é um aconselhamento do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos chegou através de Valdo Pereira Franco, no livro Transição Planetária. Todos nós sabemos que o mundo está num processo de transição planetária. Todos nós lemos sobre isso. Aqueles que conseguirem passar de ano nessa escola da vida, provavelmente estaremos num mundo de regeneração, um mundo onde o amor seja predominante, né? Mas para isso é preciso que a gente eduque o sentimento, que a gente trabalhe essa reeducação, já que a gente entende que nós estamos nos reeducando. Mas a educação do sentimento é importante. É importante porque nós temos gerações chegando aí. E nós precisamos estar atentos a essas gerações. Nós precisamos estar atentos a esses jovens, a essas crianças, que nós já convivemos aqui, né? Na questão 919, um sábio, Allan Kardec perguntou sobre o meio mais prático e mais eficaz que se tem o homem de se melhorar na vida e de resistir à tentação e à atração do mal. Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós próprios, olhar para dentro de nós mesmos, analisarmos o nosso dia, como fazia São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? No final da tarde, no início da noite. Os filósofos gregos, eles acreditavam que o objetivo do homem era conhecer a si próprio, era o autoconhecimento, saber de sua origem, quem são, qual a destinação. A gente, com a doutrina espírita, eu creio que a gente já tem uma leve impressão de nossa origem. É só pegar um dos livros do Pentateuco, a Gênesis, comparar o que está escrito na Gênesis com a evolução científica que nós tivemos desde que esse livro foi escrito. E esse livro ele foi escrito depois do Livro dos Espíritos, depois do primeiro ato da grande revelação do Consolador prometido. E um ano depois, Charles Darwin publicou o livro dele, Teoria da Evolução das Espécies. Um ano depois, porque ele já tinha feito o livro, já tinha feito a pesquisa, mas ele tinha medo de mostrar à sociedade e cair nas garras da Inquisição. Então, quando ele viu que sai uma obra como essa obra, o Livro dos Espíritos, um ano depois ele lançou. Mas se nós olharmos depois desse tempo até agora, a evolução da ciência já nos comprova de forma clara a nossa origem. Muito clara. Quem somos? A doutrina espírita também nos traz isso. Nós somos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém simples e ignorantes. São isso que nós somos. Que aqui viemos para exercitar a cocriação permitida por Deus quando nos permitiu o livre-arbítrio. E é através do livre-arbítrio, do exercício da nossa existência, da nossa forma de existir, é que nós vamos adquirir o mérito da nossa evolução. Deus quis que fosse assim, por misericórdia, inclusive, porque Ele nos permite esse mérito de evoluir, esse mérito de nós caminharmos e construirmos com o nosso próprio esforço a nossa evolução.
o caminho do átomo à angelitude. Essa é a nossa destinação futura. Nós estamos condenados a ser felizes. Agora, durante todo esse tempo, desde que no tempo de Delfos surgiu a frase "conhece a ti mesmo", a humanidade, desde esse tempo, 700 anos antes de Cristo, nós vamos 2.700 anos, pensava em saber para onde vamos, mas com o intuito de fazer as escolhas certas. Era muito mais uma questão de adivinhação, e tantos adivinhos, tantos magos, né, dentro desse processo da análise dessa frase imperiosa, conhece-te a ti mesmo, de lá para cá, quantos assessoraram até reis, lendo o futuro, né? Pois bem, mas o autoconhecimento é efetivamente educação. O vocábulo educação significa conduzir para fora, extrair, aprimorar potencialidade. É esse que é o significado do vocábulo educação. Nós vamos conduzir para fora o quê? Nós vamos extrair o quê? Aprimorar potencialidades. Pais, vocês sabem, pais, porque Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, colocou no nosso mais profundo ser, na nossa consciência, as suas leis naturais. E essas leis naturais, elas estão enormemente caracterizadas pela virtuosidade do amor. Tudo que está ligado ao amor é virtuoso e está na nossa consciência. O que nós precisamos conduzir para fora no processo de educação é fazer garimbar no nosso íntimo essas potencialidades, exercitar essas potencialidades, exercitar nossa capacidade de ser pacífico. A paz do mundo começa em mim, nós cantamos aqui. É nós que vamos exercitar isso. É nós que vamos trabalhar, conduzir para fora. Tinha um romano, ele chamava-se Quinto Horácio Flaco. Ele viveu de 65 anos antes de Cristo a 8 anos antes de Cristo. Ele era um poeta satírico. E ele tinha uma frase que marcou a época numa das epístolas deles. Ousa saber. Começa. Ousar saber. Começar. O autoconhecimento vai nos revelar coisas que nós vamos ficar meio assustados até. Não só pelo que nos revele, mas pela responsabilidade que traz para nós essa revelação. Porque é uma revelação que não é para ficar guardada. Ela é para ser compartilhada. Ousa saber. Começa. Ousar saber significa adquirir novos significados para aquilo que está aí. Está tão bom como está, né? Para alguns está, para outros não. Será que para aqueles que não estão, nós estamos bem diante desses que não estão no mesmo patamar para os que estão bons? Ousa saber, começa. É um padrão diferente de exercitar a vida. Tem uma palavra que serve para isso, que eu acho que ela tem muito mais ritmo de batucada do que efetivamente significado de alguma coisa, porque deturparam essa palavra, paradigma, modelo. Isso para ser usado, precisa ser usado com cuidado, muito cuidado, essa palavra, porque senão a gente desvirtua o trabalho, o uso dela. Pestalozzi, que foi quem era dono do Instituto de Verdun, onde Allan Kardec estudou,
o método científico pedagógico dele, para a época, para um instituto que atendia reis, príncipes, magistrados, só gente da alta sociedade da época. O Allan Kardec foi para lá porque ele era filho de magistrado. O modelo pedagógico dele era fundamentado no respeito à criança. Aí, se falar isso hoje no nosso sistema de educação, o pessoal persegue a gente, vai querer até bater na gente. Significa respeitar o talento da criança, significa perceber como trabalhar as emoções que a criança tem diante desse processo de aprendizado. E aí, como fazer isso numa sala com 30 crianças? A partir desse respeito do talento de cada um e compartilhando, harmonizando o talento de cada um, harmonizando essas sensações difusas que acontecem numa sala, vai se conseguir harmonizar essa sala. Nós estamos aqui, temos pensamentos dos mais diversos, mas nós estamos harmonizados. Nós fomos harmonizados pelo mundo espiritual que nos acompanha, pelos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, pelo amor que nós sentimos. Isso faz com que a gente entre na mesma sintonia que nós temos pelo próximo, mesmo que a gente não tenha tanta capacidade assim, já demonstrada para amar ao próximo. Nós estamos aprendendo como é que se faz isso. Mas essa ousadia de saber, essa ousadia de começar é imprescindível. É imprescindível. Porque tudo que nós estudamos com relação ao pensamento da Grécia Antiga, que vem já desde antes da própria Grécia, o homem sempre buscou uma coisa, nós sabemos, a felicidade. Todos os homens, todos os povos, sempre buscaram ser felizes. E a felicidade, ela é uma construção íntima. Ela não se encontra fora da gente. Eu sou um grande amigo do Custódio porque ele me faz feliz. Ele não vai me fazer feliz. A nossa amizade é que me torna uma pessoa feliz poder contar com ele. É eu que me sinto feliz. A gente não consegue fora disso. E aí, estamos de novo voltando ao vocábulo da educação. Temos que olhar para dentro. Temos que buscar aquela virtuosidade que a gente falou que Deus colocou na nossa consciência. Porque, segundo os Espíritos, quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais infelizes nos tornamos. E as leis de Deus, se a gente olhar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, aquelas 12 ou 13 leis de Deus, analisarmos ela, o significado de cada uma delas, que vai ser sintetizada na última, que é a lei de amor, de caridade e de justiça. Se nós analisarmos ela e buscarmos os significados da nossa atuação como ser humano, as nossas virtuosidades, já afloradas ou não, ou os nossos defeitos, o orgulho, a vaidade, a maledicência, vai por aí, tem um monte. E nossas virtudes, a gentileza, a solidariedade, a fraternidade, a compaixão. Se nós olharmos as leis que estão lá, e se nós ainda colocarmos vis-à-vis, par e passo, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, está aí o código, está aí o caminho, como diz Mahatma Gandhi, não existe caminho para a paz é o caminho. Então, para a nossa educação, a gente não precisa, para nós aprendermos, sair, tentar ir num lugar para ouvir alguém dizer, vamos nós pegar, estudar, trocar ideia, construir junto conhecimento.
Isso é uma forma da gente ter uma alegria que repetida se torna cada um de nós felizes. Eu fico esperando para chegar ali no estudo que nós fazemos e encontrar as pessoas que compartilham. É muito bom. Passa rápido essa 1 hora. Então, quanto mais nós nos afastamos das leis de Deus, mais infelizes nos tornamos. E interessante, Allan Kardec, gente, olha só, eu estou evoluindo. Eu consegui botar uma fotografiazinha junto com o escrito que eu não tinha conseguido até hoje, cara. É a primeira vez, hein? Allan Kardec via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os campos da Terra. Gente, nós estamos falando, olha só, que coisa interessante. Nós estamos falando que Allan Kardec via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os campos da Terra. Educar para ser mais e não para ter mais. Quando foi isso? 1860. Quando é que nós estamos? O que está acontecendo na Terra hoje? O que está acontecendo com a nossa educação? Gente, você pega o livro de Leon Denis, lê a introdução do livro, quando ele fala do mundo que ele vive no início do século passado, que ele ainda estava vivo, você parece que está lendo uma matéria de agora. Para quem já me conhece, quem já ouviu eu falar, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, porque tem pessoas aqui que talvez não tenham visto, e eu vou fazer um negócio aqui. Vou abaixar isso aqui para daqui a pouco e vou colocar isso aqui. Deixa eu ver se entra. Tomara, né? Só falta não entrar. Azulou. Hein? Acho que é um cabo aí. Arruma um cabo aí, porque... Vai entrar. Está vendo? Isso é a história do mundo em 2 minutos, desde os protozoários. Está sem som. Está sem som? Eu vou repetir, hein? Está desligado o som. Que coisa horrível. Azul também. Quem foi que desligou aqui? Tá. Eu ia falar, vai descer, vai dar na tudo. Azul tá. Daqui. Se não fosse o meu amigo aqui, sei não, hein? Machu Picchu. Eita, sou. Rapaz. Liga nesse mano ali. Esse aqui? Isso. Eu vou. Posso repetir? Hein? Pode chegar, vai. Não, eu vou repetir. Peraí. Azul esse O cabo aí tá azul. Bonito. Mexe no cabo. E que outro tá tudo azul? Chegou? Só e azul. Tá silencioso de novo, hein? Aí. Ah, ficou colorido. Olha nós ali. Legal, tá aí? Nossa velhinha tá ali. Olha lá, nós. Isso aí. Sempre especial. Né?
Chegou? Incrivelmente. Hã? Incrivelmente chegou. Que sorte a nossa, hein? Gente, educar para ser, não mais por ter. A educação moral. Que moral é essa? É a moral que faltou ao longo desses bilhões de evolução nossa. É o amor, é os ensinamentos das leis de Deus que virou-se as costas, desde lá de trás. Desde lá de trás. Desde o primeiro protozoário, o princípio de vida na Terra. A moral de Deus foi esquecida pelos homens. E de forma mais intensa quando nós adquirimos a nossa individualidade. Quando nós ainda continuamos primatas, mas não tão primatas quanto aqueles que nos antecederam. E aí, educar para ser mais e não para ter mais. Que moral é essa? Né? Educadores do passado já tinham tratado sobre isso. O Rousseau falava que precisava se entender, de ter um conhecimento mais profundo da criança, para que se pudesse educá-la conscientemente. Foi com ele que surgiu a psicologia infantil. Pestalozzi, Piaget, Kant defendiam a tese que a educação era para conduzir o homem a um estado moral, ou de maturidade consciencial. Consciência. Hoje, a ciência já nos prova, grandes físicos, que nós estamos deixando o primado da matéria para o primado da consciência. Consciência está ligado à nossa capacidade de construção moral, ideológica, espiritual. Que moral é essa? A visão de moral está no Livro dos Espíritos, na pergunta 629. É interessante, gente. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. Aí vem uma explicação. A primeira parte da resposta ainda poderia receber interpretações extemporâneas baseadas nos costumes e na visão do que significa o bem proceder. O que significa o bem proceder vai depender do ponto de vista de cada um. Né? Mas a segunda parte da resposta diz que a moral funda-se na observância das leis de Deus, que é imutável e invariável no tempo. Então é só a gente relembrar, começar a olhar, sem se preocupar que precisamos ser anjos agora, porque vai demorar demais isso, mas na visão espírita moral, não pode ser flexibilizada nem sofrer interpretações que não estejam vinculadas às leis naturais da vida. E essas leis de Deus, ela cuida de todo o universo, de todas as leis naturais da vida. Ele ponderava, né, que a gente, para nos tornarmos mais equilibrados, precisávamos de educação moral. É um conhecimento. No livro O Céu e o Inferno, ele falava que a moral, a educação do sentimento deve se dar no encarnado e no desencarnado. Ele já colocava essa questão. No livro O Céu e o Inferno, no Evangelho, ele falava: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito de sentimento, isto é, aperfeiçoar os últimos. E como aperfeiçoar os sentimentos sem educar? Como fazer isso? Se nós olharmos o processo pedagógico das nossas escolas, se nós olharmos notícias como, por exemplo, puxa, Campinho passou em Marechal uma avaliação do sistema de ensino que está uma maravilha. Que é isso? Para com isso. A gente precisa dar significado a isso. Isso não é uma notícia. Isso é preciso ser verdade. E nós precisamos buscar fazer isso ser verdade. Em 1977, há 39 anos, dois americanos que são tidos, a gente
A educação tem negligenciado desenvolver valores responsáveis pelos campos das necessidades emocionais e espirituais das pessoas. E uma educação bem equilibrada, continuam eles, não pode permanecer apenas num conjunto de valores que desprezam essas necessidades humanas. O ser humano tem necessidade de carinho. Quando eu fui fazer panfletagem, deixa eu contar isso aí, eu cheguei numa escola daqui, tinha um garoto numa sala separada que estava estudando sozinho. Eu cheguei e falei, puxa, você está estudando sozinho aqui, cara? Eu vim aqui te falar que nós vamos ter um movimento Paz pela Paz, um evento no sábado e tal. O senhor sabe por que eu estou aqui? Não, não sei não. Por que você está aqui? Porque eu enchi 3 de porrada que mexeram com a minha mãe. Um garotinho desse tamanhozinho. Eu falando de paz com ele e dizendo que tinha brigado. Aí quando eu saí da sala, a sala que ele estava, a professora estava falando para a classe com a mão na cintura e gritando, se continuar assim, eu boto todo mundo de castigo. Quer dizer, essa relação, gente, não vai dar certo nunca. Aí a pessoa vai dizer assim, mas você não é professor, você não sabe o que é ter uma classe de... Não é. Eu compreendo. Mas todos nós precisamos nos reeducar, inclusive a professora, o garotinho, todo mundo precisa. É reeducação dos sentimentos mesmo. É isso que precisa acontecer. Então, o homem deseducado moralmente, reage egoisticamente toda vez que seu mecanismo de conservação for ativado por uma premência social. E isso gera uma guerra sutil de competição e de aniquilamento, de solidariedade. Ele atropela o sentimento de fraternidade e justiça, gerando um conflito de interesses na coletividade. Toda vez que o egoísmo substitui a solidariedade, os conflitos aparecem como um câncer social. Gente, está aí, tem 39 anos isso, parece que foi escrito para agora. Cadê a solidariedade? A gente entra numa sala de aula de qualquer colégio que nós tenhamos aí, está um competindo com o outro. Não tem harmonização, não tem, fraternidade. Um quer derrubar o outro, porque quer tomar o lugar do outro. É o egoísmo que faz com que isso aconteça. E pior, nós estamos falando de 1977. Em 1983, surgiu com força nas empresas a consultoria para jogos de guerra. Estamos falando de paz, de sentimento, de educação de sentimento. Foi em 83 que começou a surgir os jogos de guerra como consultoria de mercado. Então, as empresas, as corporações, contratavam consultores de estratégia de guerra para poder incutir nos seus vendedores, nos seus agentes de negócios, essa competitividade de aniquilar o concorrente. Estamos falando de 1983. Tá? Foi depois disso que se fortaleceu, inclusive, porque nós estávamos entrando na época, nós estávamos em plena década perdida, que a gente sabe muito bem porque foi perdida, não foi, mas tá, vamos chamar assim, porque assim ficou conhecido, né? Foi nessa época que a solidariedade se extinguiu, começaram a surgir fortalecimento dos blocos continentais, tudo em função de barreiras alfandegárias. Ninguém colocou as pessoas que viviam naquelas economias se encontrando, compartilhando cultura. Ninguém falou isso. Era jogo de guerra, era competição. Então os países se uniam naquela época por uma questão de competitividade comercial, de queda de barreiras alfandegárias. Dane-se o sentimento. As pessoas que vivem na fronteira entre os países, as pessoas que passam de um país para o outro, Deus me livre. Farinha pouca, meu pirão primeiro, a solidariedade foi embora. Totalmente. Então, nós hoje, para entendermos o mundo que nós temos hoje, nós precisamos fazer uma pequena retrospectiva. Educação do sentimento. Precisamos começar.
não violência. Nós vamos chegar lá, eu vou adiantar mais um pouco. Você tem uma ideia, jogos de guerra, eu peguei aqui. Você sabe quantos sites existem na internet? 10 milhões e 100 mil sites para jogos de guerra, cara. O que nós estamos querendo do mundo hoje? Se a gente não mudar o nosso padrão vibratório, se a gente não rezar muito antes de sair de casa, se a gente não conversar muito com nossos irmãos, sorrir, se a gente não fizer um esforço inaudito, porque a telinha, ela está ali, cara, 10 milhões, deixa eu ler de novo, e 100 mil resultados. Quando eu fui olhar jogos de guerra, eu falei, Senhor bom Jesus, o movimento baixo pela trás, tem que encarar essa barra, não vai ser fácil. Então, a nossa sociedade está carente da cultura da paz, está carente de sentimentos, da expressão de sentimentos virtuosos, né? E nós precisamos de fórmulas adequadas para desenvolver isso. Nós precisamos construir isso junto. Não dá para esperar, né? Nós precisamos ser nós mesmos sujeitos das transformações que nós queremos para a nossa comunidade. Como dizia João Leno, vamos olhar, vamos pensar globalmente e agir localmente. Vamos ser ativistas da paz, ativista do melhor ensino, ativista da solidariedade. Sabemos que existem duas formas de aprendermos. A gente aprendeu isso na doutrina espírita também, pela dor e pelo amor. A gente geralmente vai pelo caminho da dor. Até é uma questão que dá para estudar. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a falta de perdão, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência e toda a gama de comportamentos infelizes. Essa aí, na estrada do sofrimento, nós vamos ter estimulado nisso, irmãos. Cabe a gente pensar nisso. E ressentimento, vingança, orgulho, egoísmo, tudo isso se decompõe em uma série de atitudes. Eu não vou mostrar, porque eu prefiro mostrar o outro lado. As leis que regulam os caminhos da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que elevam o ser humano na condição de espírito sublimado. Interessante. Esse pensador francês, padre, jesuíta, questionado, perseguido pela Inquisição, tentaram pegar ele, mas tentaram mesmo, hein? Ele escreveu: tudo que eleva converge, ou seja, as virtudes aglutinam os seres humanos. O amor une as pessoas e a bondade aproxima os indivíduos, enquanto que tudo aquilo que não eleva separa, distancia um do outro e realimenta o egoísmo. A escolha é nossa. Às vezes eu falo, porque eu sinto isso. Toda vez que a gente está diante de uma questão, de qualquer coisa na vida, a gente lembra e fala: ai meu Deus, a gente dá uma subidinha diante daquele fato que está diante da gente. Porque é a fé que move a gente. Essa capacidade que a gente tem de já ter adquirido consciência. E no caso do Espiritismo não é uma consciência dogmática, é uma fé que a gente raciocina para entendê-la. Por que nós sentimos isso? Tem até um estudo interessante sobre a consciência, o primado da consciência, que a gente acredita que alguém pode andar sobre as águas. E como acreditamos? Isso não foi um fato isolado, noticiado pelo jornal A ou pelo jornal B. Isso é uma questão de consciência. É uma questão de acumulação cósmica. Isso acontece. E aí, educar com o coração. Porque quando a gente fala de sentimento,
a gente fala em educar com o coração, educar com o sentimento, educar com o espírito. Educar a intuição é iluminar o coração. E intuição, a gente pode falar rápido e pensar em instinto. Não, não é instinto, não. Intuição é algo que nós buscamos nas nossas acumulações pretéritas de outras reencarnações e que naquela garimpagem de virtudes que eu falei que a gente precisa educar, tirar, extrair, a gente encontra. A gente encontra essas acumulações que nós tivemos no passado positivas. É só uma questão de estímulo. E para um coração iluminado, não há no mundo excesso mais belo que o da gratidão. Quando teve aquele senhor aqui que falou sobre a gratidão, um conferencista, aquilo eu falei, nossa Senhora, não há nada mais belo do que o excesso de gratidão. Agradecer. A intuição nos leva a perceber e experienciar a unidade subjacente em tudo. Por trás de tudo há alguma coisa que a gente precisa tentar perceber e a nossa intuição permite isso. Além das diferenças e diversidade das formas externas. A gente é difícil, mas a gente acostuma, lendo, apropriando conhecimento. Tem uma frase interessante: quem lê pouco enxerga mal. Cheguei à conclusão que a biblioteca é um óculos. Então, desta maneira manifesta-se uma energia que une a força mais poderosa do universo, aquela que mantém a estrutura do cosmos, o amor, que é, na educação do sentimento, algo que primordial. É o Deus da paz. Existe um conceito de integralidade hoje, já comprovado pela ciência. A doutrina espírita diz que aquilo que a ciência não comprovar, você fica... Aquilo que a ciência comprovasse, contrário à doutrina espírita, você fica com a ciência. Tudo está inserido no todo. Tudo, nós não somos isolados jamais. Tudo está inserido no todo. Os nossos pensamentos, que viajam a velocidade de 300 mil km por hora, funcionam, viajam em ondas, são energias. Essas ondas se espalham pelo fluido cósmico universal. E assim como existem as correntes marítimas que levam as coisas de acordo com o movimento das marés, também no fluido cósmico universal existem correntes que aglutinam esses pensamentos, e quanto mais edificante, melhor, e que criam situações que nós podemos até dizer, né, existem algumas coisas que parecem poéticas, quando você toca uma força, está colocando o dedo numa estrela. Depende do pensamento, depende da tua intenção, depende dos teus valores, se eles forem altos, se eles forem edificantes, fortes, porque baseado nas leis de Deus, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Tudo está no todo. Educar é cultivar o coração. É um encontro com a sabedoria interior. Nós temos uma sabedoria interior. Aquela sabedoria que o Pestalozzi falou que precisa descobrir na criancinha. Respeitar o talento dela, porque aquilo é sabedoria interior. Dá para sacar isso. É um encontro com a nossa consciência. Nós precisamos entender que a educação tem que, o mais rápido possível, substituir a competição pela harmonização. Nós vamos chegar num ponto, e para chegar aqui, eu estudei um pouco nesse livro, Educação do Sentimento, nesse aqui, Convite à Não Violência, de Hermógenes, que ele doou esse livro aqui para o Movimento Paz pela Paz. E esse livro aqui foi uma sorte que encontrei numa liquidação, Educar com o Coração.
Ele é baseado em princípios indianos, que eu vou colocar alguns aqui. Então, a gente precisa substituir a competição pela harmonização na sala. E já vai começar, e não tenho dúvida disso, que algum dia isso vai acontecer, porque nós vamos batalhar, nós vamos encarar isso com a força do nosso pensamento, em um processo até de meditação na sala de aula, que aí você acalma todo mundo na sala de aula, você coloca todo mundo no mesmo padrão vibratório, mesmo sendo criancinha. Processos meditativos, tem nesse livro que eu achei fantástico. Eu nem consigo meditar, porque eu não consigo me abstrair. É uma tragédia. Esses dias, 4 horas da manhã, eu pensei em meditar e fechei os olhos, me coloquei numa posição confortável, comecei a pensar na minha respiração. Aí passou um carro na rua com um somzão tocando funk. Eu falei, há um tijolo aqui agora. Eu disse, gente, não tem jeito, a gente não consegue. A gente não consegue. Eu passei com o Lúcio esse dia na praça ali, estava o pessoal fazendo yoga. Eu falei, que maravilha, cara. Esse pessoal consegue ficar ali na praça fazendo yoga. Sensacional. Mas é difícil. Agora, nós precisamos buscar isso. Isso é responsabilidade nossa. Se nós conseguirmos trabalhar num coletivo, alguma coisa que nos identifique, que cooperar é melhor do que competir, nós estaremos construindo um novo momento para nossas vidas, para nosso semelhante. Nós estaremos dando oportunidade, né? A igualdade de oportunidades é uma busca incessante. Mas isso tem que ser uma realidade, não um mero enunciado. Todo mundo fala em igualdade de oportunidades, mas fala como se você fosse dar a mesma oportunidade para todo mundo é diferente. Então cada um tem que ver respeitado o seu desejo de conseguir as coisas, de ter oportunidade. Isso não é difícil. Não é difícil porque existe um processo metodológico já de sucesso, não só aqui, mas especialmente na Índia. Essa igualdade. Por falar nisso, eu não vou deixar de mostrar esse quadro. Leon Denis, em seu livro Socialismo e Espiritismo, inicia definindo o socialismo como, olha só, que beleza, o estudo, a pesquisa e a aplicação das leis, estudar, pesquisar e aplicar leis, e os meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Isso é tentar montar um processo de igualdade de oportunidade. Em momentos diferentes, mas isso é possível. Leon Denis mostrava isso. E ele mostrava isso fazendo, junto com Allan Kardec, uma incrível crítica ao socialismo surgido com a Revolução Russa. Não é com revolução. Nós vimos naquele vídeo, nós não podemos invadir um outro país para levar a paz para eles. Mas nós ouvimos isso toda hora na televisão. É como, de outro modo, é com amor, é com harmonia que a gente chega lá. Os valores humanos são a verdadeira essência do homem. E a gente sabe que o novo mundo está se aproximando, tanto do ponto de vista espiritual, mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo, claro. As maldades que acontecem no mundo, elas são muito mais fortes, elas são como é que se diz? Elas são atrevidas. O amor, a mansuetude é dócil. Chega e não interfere no outro. Respeita as individualidades. Essa maldade não, ela atropela. Ela chega tirando gás de pimenta. Entendeu? Então é por aí. Eu não estou falando da polícia, eu estou falando do exercício de se dar segurança às pessoas. É uma tragédia. Então, nós precisamos de um mundo mais humano e humanitário. Né?
didática considera 3 fatores que é a visão holística do ser: professor, aluno e conteúdo. Nessa estreita relação que parte da compreensão da realidade, devemos considerar a criança como um ser integral. Isso merece ser respeitado. Pensa, tem talentos. Essa visão holística de personalidade nos leva a uma teoria que divide em 5 níveis de acordo com suas funções: atuar, sentir, pensar, intuir e ser. A intuição, aquilo que eu falei, que não é instinto, é intuição mesmo. É aquela busca interior que cada um faz, mesmo sendo criança. E até sendo criança faz melhor do que o adulto. Os 5 níveis de manifestação da personalidade, que vão desde o mais visível até o mais sutil, são o físico, o emocional, o intelectual, o intuitivo e o espiritual. Isso é uma forma. Sai Baba, ele relacionou isso e relativizou. Sai Baba, ele é um mestre da Índia, super respeitado. Ele estudou esses níveis com manifestação de valores absolutos, essência do ser, alcançados ou percebidos a partir de valores relativos. A essência do amor emerge em cada um dos níveis, canalizando em uma expressão valorativa, sinônimo de perfeição de cada um deles. Nós vamos ver daqui a pouco e nós vamos colocar os valores de acordo com a nossa percepção. Mas é assim que funciona mesmo, e nós precisamos exercitar isso. As manifestações de excelência que surgem a partir do amor incondicional são a verdade, a ação correta, a paz e a não violência. No nível mental, a verdade. Uma vez eu escrevi: vamos, a mente humanamente, por não querer a verdade, não quer a paz da gente, nem solidariedade. Eu também brinquei com palavras com você. Nível físico, ação correta. O verbo. Nível intuitivo, amor. A essência do ser. No emocional, a paz. É uma emoção. É algo interior. Começa em mim. No nível espiritual, a não violência. Dá para pensar profundamente, não dá? Que é difícil a gente chegar lá, mas não é impossível. Está aí. Valores e subvalores que Sai Baba nos colocou nesses níveis de consciência. Verdade. Vamos olhar algumas coisas? Tem mais, não esgotou não. Curiosidade, discernimento, discernir, honestidade, integridade, otimismo, interesse pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Autoconhecimento, conheço de ti mesmo. Espírito de investigação, vai buscar. Ousa saber. Síntese, isso eu não tenho. Humildade, eu tenho orgulho da minha humildade. Não tem uma pessoa que fala isso uma vez? Quer dizer, não é humilde, né? Se tem orgulho, não é humilde. Coerência, exatidão, imparcialidade, autoanálise, autoconhecimento, autocrítica, percepção da realidade, busca, autenticidade, fé e sinceridade. Tudo está ligado a esse valor, são subvalores ligados ao valor verdade. Ação correta. Formosura, valor, confiabilidade, dever, dignidade, gratidão, coerência, bom comportamento, vida saudável, serviço ao próximo, iniciativa, liderança, perseverança, uso adequado do tempo, respeito, responsabilidade, sacrifício, prudência, simplicidade, limpeza, habilidade, ordem, pontualidade. A doutrina espírita, o espírita gosta muito disso, né?
pontualidade, disciplina também, boa administração do dinheiro, sai lá, botou ali, né? Ecologia interior, etc. Gente, são valores. Vamos imaginar, será que nas escolas, ou será que a gente lê assiduamente alguma coisa sobre esses valores e subvalores? Para a gente entender melhor o que é a nossa existência, dar um novo significado a ela. Será que nós nos fazemos as perguntas que nós precisamos fazer ou ficamos com medo da resposta que nós não queremos ter? A gente precisa começar a parar e olhar. Precisamos começar a construir na gente essa reforma íntima de forma que a gente, na medida que cada um for conseguindo apreender alguma coisa, vai compartilhando e vai criando aquela nuvem, aquela onda de satisfação, de conhecimento, a paz, calma, concentração, alegria, fortaleza, felicidade, silêncio interior, paciência. Eu já pensei até que paciência, a gente que estuda tanta coisa de ciência, é a ciência da paz, né? De repente a gente pode olhar etimologicamente falando, nós vamos chegar aí, né? Reflexão, autoaceitação, autoconfiança, autodisciplina, autocontrole, autorrespeito, tudo isso vai ligado à paz. Se a gente conseguir fazer com a gente. Tranquilidade, desapego, saber limitar os desejos, aceitação, bom humor, esperança, contentamento, etc. Tudo isso são os valores da paz. Que nós precisamos construir, que nós precisamos conversar com nossos netos, com nossos filhos. Amor, cuidado. Cuidado. Tem uma fábula muito bonita, mas eu não vou lembrar, cara, um pouco grande, sobre o cuidado. Um dia eu trago ela. Eu já trouxe há alguns anos atrás. Compaixão, dedicação, devoção, tudo ligado ao amor, amizade, perdão, generosidade, felicidade interior. Por que felicidade interior? Porque se a gente não amar a nós próprios, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Não é? Alegria, amabilidade, compartilhamento, sinceridade, simpatia, tolerância, agradecimento, ajuda, entendimento, controle, doçura, suavidade, beleza, inocência, ternura, igualdade, e vai por aí. Tudo ligado ao amor. Quando a gente fala de paz e quando a gente fala de não violência, é bom lembrar que a não violência está ligada a um exemplo, a um exercício de Jânio, 800 anos antes de Cristo, lá na Grécia, quando ele falava da não violência para os gregos, que é a rinça, a não rinça, ódio, violência, ira, raiva, rinça, quer dizer isso tudo, não violência. Então, quando nós estamos no movimento Paz para a Paz, nós não vamos trabalhar a violência. Essa já está trabalhada, porque é de direito. Nós vamos fazer o contrário, vamos trabalhar a paz, trabalhar o amor, passar para as pessoas a necessidade de que nós não podemos legitimar a existência da violência, porque nós estamos legitimando. Se nós falarmos, eu vou lutar pela paz, já não tem paz, porque luta não admite, ela legitima a violência. Então, esses são valores e subvalores. Quando a gente fala em educar o sentimento, além daquilo que a gente vai puxar de dentro da gente, além disso, nós temos que dar significado a isso que a gente puxa. E esses significados, eles foram adquiridos ao longo daqueles 2 minutos passados no videozinho. Esse significado aí, eles vieram junto com isso aí. Porque, certamente, autodisciplina, autocontrole, autoaceitação, sei lá, isso podia existir naquela época, lá nos primórdios, mas não era tão percebido assim, não era tão identificado assim. Então, agora que nós já temos isso identificado nos nossos tijolinhos pretéritos, que o Jung chama de arquétipos, a gente
tem que começar a trabalhar isso na gente. E aí, eu coloquei um muito obrigado ali, muita paz, e coloquei o seguinte: a educação dos sentimentos é um gesto de amor extremado que fazemos conosco, exercitando a missão de nosso Pai Celestial, tão bem exemplificado por nosso Mestre guia Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar-nos pode significar reeducar-nos, posto que, como eternos aprendizes, ainda no segundo nível das 5 etapas do desenvolvimento espiritual, ainda temos muito que aprender. E pode ser que, compartilhando o aprendizado, façamos da vida um exercício de harmonia e paz universal. É isso que a gente precisa buscar. Obrigado. Eu acho que eu consegui segurar dentro da... Em cima. Passou um pouquinho, né?